todas essas idas e vindas do Supremo Tribunal Federal que começou no fim de semana e se estende agora nessa segunda-feira, né, Natália? Boa tarde para você. Isso mesmo, Cris. Boa tarde para você. Uma ótima semana para todo mundo que está nos acompanhando. Tivemos duas decisões importantes hoje em relação a essa possível liberação de cultos e missas presenciais durante a pandemia. O que está previsto? Então, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, ele está prevendo para a próxima quarta-feira, a partir das 2 horas da tarde, esse julgamento sobre a possível liberação desses cultos presenciais durante a pandemia. Como você disse, começou neste último fim de semana, a véspera de Páscoa, o ministro Nunes Marques liberou em uma decisão provisória, uma liminar, o acontecimento desses eventos religiosos. Nesse documento, inclusive, o ministro Nunes Marques afirmou que medidas de prevenção precisam ser adotadas, como o uso de máscara e limite de 25% de ocupação nos locais. Agora, quem vai decidir é o plenário do Supremo. Inclusive, além disso, hoje a gente também teve uma outra decisão, né? O ministro Gilmar Mendes, ele manteve o veto a cultos religiosos presenciais aí no estado de São Paulo. Ele também enviou esse caso ao plenário do STF para que a Corte examine esse assunto com urgência, até mesmo porque existe essa divergência entre o entendimento de Gilmar Mendes e o entendimento de Nunes Marques. E claro que a gente teve muita repercussão em relação a isso. Hoje pela manhã, o vice-presidente Hamilton Mourão, ele afirmou que missas e cultos diante da pandemia podem sim acontecer, levando em consideração algumas condições, como por exemplo a adoção de distanciamento entre as pessoas. Vamos ouvi-lo. As pessoas que frequentam o culto, o templo, né, são pessoas até mais disciplinadas assim, né? Não é diferente de balada, essas festas clandestinas que acontecem. Também não vou colocar no mesmo nível, isso aí são duas atividades totalmente distintas. Uma é espiritual e a outra é corporal, vamos dizer assim. Qual que é a expectativa agora, Cris? O mais provável é que essa liminar de Cássio Nunes Marques seja derrubada e que a Corte mantenha a autonomia para cada estado e cada município decidir medidas contra a Covid-19, que já é um entendimento do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, agora há pouco a gente teve uma nova atualização em relação a esse caso. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ele defendeu ao Supremo Tribunal Federal que essa ação sobre a realização de cultos aí em São Paulo seja enviada para o ministro Nunes Marques. Volto com você. Obrigado, Natália, ao vivo de Brasília. Ô Cláudio, sabe o que tá me parecendo essa sessão de quarta-feira? Aquela chamada de atenção que o Nunes Marques tomou de Gilmar Mendes lá na segunda turma, hein? Tudo se desenha para isso. Eu estou achando que tem ali um contencioso se estabeleceu um contencioso entre os dois desde aquele dia, né? A questão é a seguinte, olha, a rigor, o ministro Gilmar Mendes não deveria ter julgado esse caso. Deveria ter enviado o caso para o ministro Nunes Marques, que é o juiz prevento, que é o ministro prevento para decisões dessa natureza no Supremo Tribunal Federal. É assim que funciona. Quando uma entidade, uma pessoa, que seja quem for, ingressa com ação no Supremo sobre um determinado assunto, se um outro ministro já estiver julgando casos semelhantes, ainda que o juiz sorteado, o ministro sorteado seja outro, aquele que foi sorteado tem a obrigação, em tese, de mandar o processo, declinar de decidir sobre ele e mandar o caso para o chamado juiz prevento.